Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Estamos iniciando mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos orar, vamos iniciar pedindo a instrução do Espírito Santo, pedindo a instrução do nosso Deus para nos capacitar nessa noite, para que a gente possa falar, ouvir e entender aquilo que Ele quer. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Todo-Poderoso, estamos aqui diante da sua igreja, diante da sua presença, e nós te pedimos, meu Pai, humildemente, que a partir desse momento, que esse tempo seja retirado para ser exclusivo seu. Que nós possamos, meu Pai, com a nossa mente e com o nosso coração, entender as palavras ditas aqui, que o teu Espírito Santo possa nos instruir a toda a verdade, que o teu Espírito possa nos capacitar a entender e a aplicar na nossa vida. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso coração, tirar tudo aquilo que possa nos impedir de não te ouvir, tirar tudo aquilo que possa nos impedir de prestar atenção, que esteja nos impedindo de estarmos atentos à tua palavra. Eu te peço, te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Convido o grupo de louvor. Boa noite, irmãos, graças e paz. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu agradeço a oportunidade.
Amém. Glória a Deus. Essa noite o pastor Júnior vai trazer a sequência na pregação de Romanos e ele vai trazer um tema dentro daquele contexto, igreja versus religião, religião versus igreja. E dentro do contexto de Romanos está embarcado o Israel antigo, o Israel novo, o povo santo, o povo salvo e o povo não salvo. Mas eu vou trazer uma reflexão aqui no Evangelho de João. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo Evangelho de Jesus Cristo segundo João, uma passagem bastante conhecida. E aí a gente vai falar um pouquinho a respeito desse tema dentro dessa passagem, né? Tentar fazer um link dentro dessa passagem. João capítulo 4, nós vamos nos debruçar aqui nos versos 23 e 24. João capítulo 4, versos 23 e 24. Esses versos, para a gente contextualizar, estão dentro desta narrativa da mulher samaritana, uma passagem muito conhecida do Novo Testamento, da mulher samaritana, do povo de Samaria, né, que era um povo rejeitado, um povo que tinha, vamos dizer assim, uma intriga com o judeu. E Jesus, quando ele está indo em sua missão, ele tem a opção, né, de passar e de ir por um caminho mais curto, mas ele prefere dar uma volta e passar por Samaria, né? E os apóstolos não entendem, os discípulos não entendem o motivo de ele escolher um caminho um pouco maior, passar por uma terra onde eles seria uma terra perigosa para o povo judeu. E Jesus tinha algo específico, ele tinha um encontro com uma mulher, reconhecida como a passagem da mulher samaritana. Então, se a gente for voltar alguns versos ali, no capítulo 4, nós vamos ver Jesus, no verso 13, respondendo a ela sobre a água. Nós vamos ver Jesus pedindo água a essa mulher. Nós vamos ver o embate dessa mulher mostrando como ela se julgava uma mulher pequena, né? Uma mulher cheia de pecados. E no verso 23 e 24, Jesus ele vem mostrar para essa mulher e para nós qual é a verdadeira religião, né? Como nós devemos realmente adorar a Deus. Se Deus, como Criador do céu e da terra, como soberano, se ele é um ser que se limita a estar no templo, se ele é um ser que se limita a estar num local entre paredes, né? Se ele é esse ser. E nós vamos ver aqui no verso 23 e 24 esse diálogo de Cristo para essa mulher samaritana. Então, dentro dessa pequena reflexão sobre religião, sobre sermos verdadeiros adoradores, pessoas como igreja de forma verdadeira, nós vamos tentar aplicar esses dois versos a esse tema essa noite. Então convido os irmãos a lerem comigo, verso 22 e 23 somente, para nós não tomarmos muito tempo. Eu vou ler na versão da King James, diz assim o verso 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso aqui Cristo fala a essa mulher logo após ela perguntar quem estava certo na adoração. Se era correto adorar no monte, se era correto adorar em Jerusalém, né? Onde é o local correto para ser adorado a Deus. E esse contexto aqui, aquele tempo em que os verdadeiros adoradores não dependeriam e não dependem mais de locais para adorar a Deus. Você não precisa estar em um local físico como igreja para adorar a Deus. Por quê? Porque a adoração ela vem em espírito e em verdade. O verso 23 diz isso. Jesus aqui vai anunciar uma nova era, uma nova aliança, uma nova chegada, em que os adoradores verdadeiros, né? Ele chama de verdadeiros adoradores, vão adorar a Deus em espírito e em verdade.
Isso mostra que Deus aqui, ele não está interessado somente no formalismo, somente na religiosidade. Deus não está interessado no templo. Né? A gente vê muito esses erros hoje em dia, do templo sagrado. Né? A gente procura, né, como neófito na fé, uma igreja para entender ou para tentar achar que aquela igreja ela é santa, que o templo é santo, né, que os objetos aqui são santos, que essas coisas são sagradas. E na verdade todos nós somos, tudo é sagrado, se você é um verdadeiro adorador. As coisas em si não têm valor próprio, né? O valor vem de Deus. Mas a nossa ênfase na adoração não tem que estar no lugar, não tem que estar nas coisas, em objetos, em rituais, né, em formalismo, mas em adorar a Deus em espírito e em verdade, como ele vai dizer aqui. Deus não está interessado no formalismo, mas no coração transformado. Deus não está interessado se você procura uma igreja A, uma igreja B. Deus está interessado na sua adoração verdadeira. E quando você adora de forma verdadeira, o Espírito Santo vai te instruir a andar nos seus caminhos. E aí, lógico, você vai ter os olhos abertos, o discernimento aberto, para saber se aquilo é correto, para saber que aquilo que está sendo pregado é correto, para saber se aquilo que está sendo te passando como alimento está sendo correto ou não. O contexto aqui é uma resposta para aquela mulher. Não existe lugar correto, porque é chegado o momento e agora é. Aquele momento é o momento correto. E hoje nós estamos neste momento entre que nós precisamos adorar a Deus não pelo lugar que Ele está, não pelo Santíssimo Sacramento, né? Não pela Arca da Aliança, não pelos objetos santos, não. Adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus não é um Deus que está nas coisas. Deus não é um Deus material, Ele é um espírito. E Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O verso 24 aí, ele vai mostrar que a natureza espiritual de Deus, ele exige uma adoração que passa, que transcende rituais físicos. Olha o que ele diz, Deus é um espírito. Quando ele diz que Deus é um espírito, ele faz uma comparação da forma que nós devemos adorar com o que Deus é. Se ele é espírito, ele não procura algo material, que você o adore de forma ritualística. Ele quer que você o adore em espírito. E você só consegue adorar em espírito a um Deus que é espírito se você tiver um espírito do próprio Deus no seu coração. Você só vai adorar a Deus em espírito se você for um homem que tem o Espírito Santo no seu coração. A natureza que ela passa do material. A adoração verdadeira, ela é medida por Cristo, que é o único caminho para o Pai. Ele é o único que faz essa ligação, né? Ele é o único que foi ao encontro daquela mulher, que abriu os olhos daquela mulher e mostrou: o Pai procura verdadeiros adoradores. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Se você se reúne numa igreja, amém. Se você se reúne como pessoa, né, como membro de Cristo, no local físico ou na sua casa, amém. Mas não é isso que o torna igreja. Não é isso que o torna santo. O que o torna santo é o elo que você tem entre você, Cristo e Deus. É o elo que faz você o adorar em espírito e em verdade. Se nós olharmos aqui alguns versículos bíblicos para nos embasar, né, para nos fundamentar, Mateus capítulo 15, do verso 8 a 9, Jesus ele vai repreender a religiosidade daquele povo, e ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo, ele age, ele fala, né? Ele fala, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse contraste entre religião, irmãos, e a verdadeira adoração revela a nossa necessidade de sempre estar com o coração devoto, um coração focado na espiritualidade, em Cristo Jesus, na adoração verdadeira, e não em rituais, e não sacramentar todo e qualquer tipo de coisa, e não colocar as coisas como sagradas acima de Deus, não fazer um elo das coisas como uma mediação entre Deus. Então, o que nós fazemos muitas vezes? Nós achamos que a igreja que é o elo entre nós e Deus, nós achamos que são as pessoas, que são os pastores, que é a água santa, que são objetos.
Nós fazemos do ritual o elo de comunicação com Deus. E aqui Cristo está dizendo totalmente o contrário. Deus é espírito. E nós precisamos o adorar em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 12, ele exorta lá os cristãos a oferecerem os seus corpos, né? Ele diz, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregue os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o ritual daquele que crê. É esse o ritual de um verdadeiro adorador. Entregar a sua vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As suas atitudes, né? Isso mostra que uma verdadeira adoração prática, uma adoração de entrega, uma adoração de submissão, de você entregar todo o seu ser a Deus, independente do local que você esteja, independentemente do local físico que você esteja. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Nós podemos trazer algumas aplicações rápidas. Primeiro, nós precisamos entender que a diferença aqui entre igreja, quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja verdadeira, do corpo de Cristo, e a religião, que são denominações, que são igrejas, que são prédios, que são, né, templos, entre aspas, mal compreendida. Né? É mal compreendida. Nem todos aqueles que estão no templo físico são da igreja de Cristo. Existem muitos filhos de igrejas de Cristo que não têm nem um templo, que adoram em casa, que adoram escondidos, que adoram em perseguição. Por quê? Porque são diferentes. Aqui o que salva não é a religião, não é a religiosidade. O que salva é você estar unido a Cristo. Aqui o que salva não é os rituais, não são aquilo que você tem, que você vê. Não, é aquilo que você é em sua essência com o Espírito Santo. Então existe essa diferença e essa diferença não pode ser negada. Né? Por outro lado, aqui a igreja, conforme a teologia prega, conforme nós estudamos na palavra do Senhor, conforme a Bíblia nos ensina, ela é composta por povo, por gente, pelos eleitos, por pessoas salvas que estão em Cristo Jesus, unidos pelo Espírito Santo, se dedicam ao próprio Deus, dedicam a sua vida a Deus. Essa é a verdadeira adoração. Uma adoração em espírito e em verdade. Em verdade aqui é verdadeira. É você praticar e fazer aquilo que você está no seu intuito, no seu íntimo, com o Espírito Santo, te capacitando a fazer. É você adorar em espírito e em verdade. E nós precisamos entender isso. Né? A gente pode trazer desse texto, desses 2, 3 versículos aqui, algumas aplicações. A primeira é que nós precisamos ter uma adoração autêntica, né? Uma adoração verdadeira. A verdadeira igreja, que não é a verdadeira religião, né? É a verdadeira igreja de Cristo, não se limita a prédios, a programações, não se limita a institutos, a denominações, mas envolve um relacionamento com Deus, envolve um relacionamento vivo com Deus. Na prática, irmãos, isso vai significar busca a Deus em oração, buscar a vontade de Deus, entender a vontade de Deus e aplicar essa vontade de Deus para nossas vidas, servir a Deus, servir ao próximo, né? Essa é uma adoração correta, é uma adoração autêntica. Outro ponto que nós podemos tirar aqui é evitar a hipocrisia religiosa. Hipocrisia religiosa. Muitas vezes nós colocamos a religião, né, as coisas materiais, à frente da adoração correta de Deus. Né, nós nos comportamos como fariseus muitas vezes. Nós pregamos, lemos tantas vezes aqui sobre isso, e muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. Nós damos mais valor a coisas, a rituais, do que a essência da fé, do que a essência da adoração. Então muitas vezes nós somos tentados a medir a nossa espiritualidade pela frequência aos cultos, né? Medir a nossa espiritualidade pelas nossas atividades na igreja, por quantas vezes eu sou assíduo, né? Eu meço a minha espiritualidade pelo aquilo que eu tenho em comunhão com os irmãos da igreja. Nós fazemos isso. E nós precisamos tomar esse cuidado, porque Deus, ele sonda o nosso coração e ele deseja uma adoração verdadeira, autêntica. E o terceiro ponto que eu gostaria de trazer
é que ser igreja é ser filho de Deus em comunidade. Nós não somos igreja sozinhos. Nós não conseguimos ser igreja isolados, né? O corpo de Cristo ele é um corpo completo, com vários membros, com várias pessoas. Então, ser igreja é você fazer parte de uma comunhão, você fazer parte de uma igreja, de uma igreja que busca uma adoração de forma verdadeira, né? Efésios capítulo 4 ensina isso. A igreja ela é um corpo, e esse corpo ele deve crescer em amor à medida que cada membro, que cada ser humano, que cada salvo contribui para o bem comum. E você e eu precisamos fazer parte disso, nos lembrando sempre da adoração verdadeira e da adoração em verdade, em espírito e em verdade. Isso tem que nos desafiar a parar com o nosso individualismo, né? Muitas vezes achar que todas as igrejas não prestam, eu não vou congregar, né? É um erro também. Achar que só eu estou correto. Não, nós precisamos viver em comunidade, precisamos viver em comunhão uns com os outros, porque existe sim um local de crentes, de pessoas que servem a Deus de forma verdadeira, de pessoas que estão conectadas com Cristo em essência e em verdade. Existem pessoas assim. Senão não existiria a igreja, né, de Deus de forma verdadeira. Existem pessoas assim. Nós precisamos estar unidos para adorar em verdade e em espírito, colocando cada coisa em seu devido lugar, sabendo o que é ritual, sabendo o que é algo físico, aquilo que não é sacramento, sabendo se comportar como verdadeiro adorador, uma pessoa que deve adorar em verdade e em espírito. E a diferença básica de religião e igreja é essa. Religião é tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que não pode te levar a Deus. Igreja, pelo contrário, não é o que te leva a Deus, é aquilo que já é um corpo de Cristo, já faz parte de Deus, já faz parte da família de Deus. Então, religião é diferente, é dissociada, é separada. E muitas vezes nós vivemos de forma religiosa, com formalismos, né? Nós vivemos dessa forma e muitas vezes nós não somos igreja. Temos uma religião, mas não somos igreja. Então precisa haver essa identidade e precisa que nós tenhamos isso em mente. A fundamentação da verdadeira igreja não está na placa, não está nas paredes, não está nos cânticos, não está no catecismo, não. A essência da verdadeira igreja está no povo que adora a Deus em verdade e em espírito, colocando a prioridade como prioridade. E é isso que nós precisamos entender. Então a diferença entre igreja e religião aqui é crucial para a vida cristã, porque senão eu e você vamos errar o tempo todo. A igreja verdadeira ela é formada por pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, enquanto que a religião, a religiosidade, nesse sentido negativo que nós estamos trazendo aqui, ela é um sistema humano, um sistema de pessoas que frequentemente distorce a verdade, que frequentemente distorce a adoração verdadeira, que frequentemente inverte a ordem, que frequentemente coloca as coisas de forma diferente. Nós precisamos tomar esse cuidado, que a gente possa ser um verdadeiro adorador, entender que Deus é espírito, que é mais essencial, adorá-lo em espírito e em verdade, do que muitas vezes nos preocupar com ritos, com rituais, com coisas que são somente coisas de religião, são somente formalismos, né? Uma falsa piedade. Então que a gente possa ser adorador genuíno, que a gente possa viver uma fé autêntica, que a gente possa aplicar essa fé e essa adoração que Cristo fala no verso 24. Os que adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui Jesus ele não está trazendo uma possibilidade, é uma ordem. O dever aqui ele é verdadeiro. Aqueles que adoram a Deus, eles devem adorar dessa forma. Existe uma forma para se adorar a Deus. Que eu e você possamos, com a ajuda do Espírito Santo, né, sermos humildes e aprendermos a viver e adorar a Deus de forma verdadeira. Essa reflexão que eu trago essa noite, eu agradeço a oportunidade, convido o grupo de louvor. Logo mais eu peço para o irmão Frank estar orando pelo nosso presbítero. Amém, irmãos. Vamos louvar a Deus por mais um hino.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu agradeço a oportunidade. Graças a Paz, igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo preletor dessa noite, Pastor Júnior. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa para ouvir a tua palavra, Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha capacitar cada um de nós, ó Deus, para que possamos entender tudo aquilo que for dito aqui conforme a tua palavra. Nós te pedimos também que o Senhor abençoe a vida do pastor Júnior, que o Senhor continue fortalecendo ele no seu chamado, que o Senhor possa capacitá-lo, ó Deus, para que ele possa cumprir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. Nós te pedimos, ó Deus, que nós venhamos a colocar em prática os teus ensinamentos e que a nossa vida seja para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja Graça e Paz. Eu agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, aos irmãos que estão conosco, que o Senhor possa abrir o coração abençoado novamente,
como sempre tem feito todos os domingos, todas as quintas-feiras, nos estudos, os irmãos que nos acompanham através das redes sociais, que o Senhor possa estar falando com cada um de acordo com a necessidade do coração. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro da Carta de Paulo aos Romanos. Nós demos início no estudo passado ao capítulo 9, do verso 1 ao 5, e hoje nós vamos ler dos 6 até o verso 12. E o tema desta noite, como o pastor bem disse, a diferença entre a igreja e a religião. A igreja não tem nada a ver com religião. E o pastor, ele já trouxe a pregação. Hoje, eu estou feliz com essa reflexão do pastor, porque evidenciou, preparou o caminho para que eu possa adiantar mais na palavra. Eu já estou mais confortável, porque eu creio que os irmãos já entenderam o propósito da mensagem. Amém? Eu quero lembrar aos irmãos que a igreja, ela foi fundada não por homens, ela foi fundada por Jesus. Jesus veio para inaugurar a igreja. Esse é o papel de Jesus, levantar um povo para si. Enquanto a religião, isso é um conceito, isso é um preceito, é uma regra criada por homens. Então, o homem é incapaz de proporcionar ou alcançar a salvação através dos seus méritos, dos seus feitos, das suas criações. Isso é impossível. E o problema é justamente esse, que nós homens somos tendenciosos a querer fazer arranjos, né, para poder, entre aspas, ajudar a Deus. Nós queremos fazer parte da salvação. E isso é muito claro em toda a Bíblia, irmão. Nós temos estudado isso exaustivamente. O homem não participa da salvação. Isso é um dom gratuito de Deus para todo aquele que nele crê. Nós já estudamos também que todo aquele que nele crê é aquele que já foi escolhido de antemão. Isso resta dizer, irmãos, que há sim pessoas que serão salvas e outras não. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz isso, ela é muito clara. Há escolhidos e há pessoas que não são escolhidas. Isso é um ponto, isso não há discussão. Isso já foi ponto de discussão por séculos e séculos. O nosso papel aqui hoje é trazer a mensagem de acordo com o que a Bíblia relata através dos seus apóstolos, dos seus profetas. Esse é o nosso papel. De modo que possamos andar de acordo com esse ensino. Então, irmão, a religião no mundo hoje já passou de 17 mil. Hoje existe mais de 17 mil religiões no mundo. Então, ela é tão assertiva que o homem nunca está satisfeito. Uma não me agrada, ele funda outra. Eu não penso dessa forma, eu fundo outra. Não, irmão. No Brasil tem mais de 4.300 religiões. Não dá para parecer, não mostra que tem algo errado, irmão. Ou seja, você se adequa, se adapta à religião que você mais se identifica. Mas o cristianismo não é dessa forma. Nós não temos que aceitá-lo e nos adequar a ele. Ele é sim, sim, não, não. A palavra de Deus ela é verdadeira. Que o homem de Deus ele tem que andar no propósito que o Senhor estabeleceu. Um propósito para um povo. E este povo é a igreja do Senhor. Como o pastor bem disse, a igreja do Senhor ele não está nas placas das igrejas. Não está numa determinada nação. Não está numa determinada geração. Porque foi o próprio Deus que assim o fez. A igreja do Senhor, ela existe, membros espalhados em todos os cantos e esferas da sociedade, meu irmão. Eu até peço perdão da maneira que eu vou falar, aparentemente pode ser grosseiro, mas eu tenho que falar dessa forma. Se você for num lugar de vida fácil, onde mulheres ganham dinheiro de vida fácil, os prostíbulos, lá pode sim ter um membro da igreja do Senhor. Num bar, num hospício, todo lugar tem alguém que o Senhor escolheu. E por que muitas das pessoas estão perdidas até hoje? Por falta de pessoas que levem o evangelho a sério. Porque a única coisa que vai despertar essas pessoas é a palavra de Deus. Vai liberar o conhecimento através da operação do Espírito Santo no seu coração. E por que as pessoas hoje não estão mais buscando a igreja verdadeira? Porque criam falsos evangelhos. Como eu bem disse, o homem é tendencioso a ser religioso.
Então o evangelho verdadeiro, a igreja verdadeira, a palavra de Deus verdadeira, ela vai me confrontar e vai te confrontar. Mostrando para mim e para você que nós não valemos nada, que nós não conseguimos alcançar a salvação somente através de Cristo. E uma vez que fomos alcançados por Cristo, é necessário que tenhamos um estilo de vida diferente. E as pessoas que não compreendem ou que não querem compreender essas coisas, elas rejeitam a igreja. Elas buscam religião. E vivem enganadas. E enganando a muitos. Porque faz-se da religião um grande negócio. Onde constrói-se impérios. E, politicamente falando, grandes impérios. Porque Jesus ele não veio trazer uma igreja vultuosamente rica, mas uma igreja vultuosamente santa, separada para ele. E, às vezes, quando nós nos deparamos com a igreja, como a nossa, por exemplo, que é pequena, a gente muitas vezes se questiona, ou questiona Deus. Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? E a palavra do Senhor para mim foi lá em Mateus. Quando Eunice e Lloyd, eles estudavam, eles se reuniam em sua casa para falar de Deus, para pregar o Evangelho. E lá Timóteo foi criado, ouvindo e aprendendo acerca do reino de Deus de uma maneira sadia e correta. E esse homem veio a se tornar um grande pastor, instruído por Paulo. Tudo isso, lógico, nós sabemos que debaixo do poder de Deus. Mas essa reflexão, ela acalmou meu coração. Porque o Senhor não está procurando quantidade de pessoas. Ele não veio arrebanhar uma grande igreja. Ele veio buscar o que era seu, que estava perdido. E muitos de nós, meus irmãos, muitos de nós, espalhados por todo esse mundo, vivíamos em depravação total. Vivíamos na prostituição, na mentira, no roubo, nas falcatruas. E o Senhor nos tirou de lá, sacudiu, tirou a lama e nos colocou assentado na igreja santa, invisível. E a igreja, sim, é um lugar de pessoas doentes. A igreja, sim, é um lugar de ex-pecadores. Porque nós somos sarados, nós somos justificados. Nós fomos perdoados. E nós nascemos de novo. Você tem que andar com isso no seu coração. Você não é mais aquela pessoa do passado, você é uma nova criatura. Tudo se fez novo. E pensando dessa forma, meu irmão, eu quero que você reflita na mensagem de hoje. Nós não somos placas de igreja, nós não somos igrejas por denominação ou por construção. Nós somos a igreja invisível do Senhor, aquele que Ele vai buscar. E o nosso papel aqui não é pregar a igreja, é viver a igreja, é viver o Evangelho. Porque eu já tinha ouvido também, muitas vezes, desde criança, que nós temos que viver de uma maneira correta para atrair essas pessoas. Nós não atraímos nada, irmão. Nós não atraímos nada. Quem atrai é o Espírito Santo. É bem verdade que dentro de igrejas há salvos e há não salvos. O joio, ele vai sim crescer com o trigo, nós sabemos disso. Mas nós não temos o poder de converter ou de convencer o trigo, o joio de se tornar trigo. A palavra diz que eles vão conviver e crescer juntos. E naquele grande dia, o Senhor vai mandar um anjo para fazer a colheita do seu cereiro e outro no fogo. Nós temos que viver dessa forma. Nós temos que entender, irmão, que o nosso papel aqui é simplesmente adorar o Senhor e viver em obediência. Não para estar apontando o dedo, não para estar levantando questões políticas, religiosas. Observe bem a mensagem que o pastor trouxe. Jesus desviou o seu caminho para ir até Samaria, para falar com uma pessoa. Nós já ouvimos falar do pastor que larga as 99 atrás da ovelha que se perdeu. É justamente isso que ele está falando. Ele vai buscar o seu onde ele estiver. Nós que somos 99, não temos que ter essa preocupação. Nós temos que estar andando com o pastor. No caminho que o pastor está tocando. Está orientando. Mas cabe ao pastor buscar
os que estão desviados, os que estão querendo ir para o mundo, os que não entenderam o propósito ainda da salvação, os que pensam que a religião salva. Cabe ao pastor. Nós, enquanto ovelhas, enquanto membros do corpo de Cristo, nós temos que estar aqui vigilantes, orando, buscando, nos esforçando para estar de pé. Porque a palavra é muito clara. Aqueles que pensam que está de pé, tem que tomar cuidado. Então, a vaidade, ela latente no meu e no seu coração, porque nós estamos ainda na carne, porque nós somos homens caídos. Nós temos que vigiar o tempo todo, irmão. Não que percamos a salvação, não é isso que eu estou falando, mas nós podemos escandalizar as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nós temos que vigiar o tempo todo. Nós não temos que viver religião. Amém? Só mais um ponto. A igreja, a palavra igreja, irmãos, ela significa trazer para fora, ser chamado para fora. Observe bem, né? A igreja é ser chamado para fora. Isso é o significado da palavra igreja. Mas ser chamado para fora de quê? Do mundo. Da mentira, do engano, do sistema do mundo. A igreja deveria significar isso no meu e no seu coração. Mas na verdade não virou isso, virou sinônimo de outra coisa. De tudo menos isso. Então, se de fato a igreja do Senhor, que somos nós, ela quer ser uma religião, ela tem que sair do sistema que o mundo oferece, onde tudo é fácil, onde tudo pode. E viver, entre aspas, irmão, confinado num caminho estreito. Onde as mazelas, as vontades, os desejos, os feitos dos homens não entram. Mas sim a submissão ao ensino da palavra de Deus. Amém? E aqui o contexto, irmãos, do capítulo 9, Paulo entrou na pregação passada, eu falei que nós íamos falar muito acerca dos judeus, do povo de Israel, e é justamente isso que acontece. Paulo, no capítulo 9, ele já inicia dizendo para ele a tristeza que ele sente do seu povo, por não ter compreendido isso, por estar vivendo uma religião. Paulo está tão triste, ele está profundamente triste, que ele até chama o próprio Deus como testemunho de quão triste ele está. Ele até oferece uma vaga que ele tem lá nos céus, na salvação, para os seus irmãos. Mas nós sabemos que isso é impossível, porque a salvação é individual. E uma vez que o Senhor convocou uma pessoa a ser salva, ela não tem como mais se desviar disso. Então, Paulo, é um desabafo que Paulo faz. Mas isso traz um ensino para mim e para você. Muitas das vezes, irmãos, nós nos vimos tristes por decisões, por escolhas, por modos de vida de algum parente nosso. Nós, às vezes, pensamos, o que eu posso fazer para despertar essa pessoa? Para ela entender que ela está andando no caminho da perdição. A única coisa, irmão, que eu e você pode fazer é falar de Deus para ela. É tentar pregar o evangelho para ela. Mas se ela não estiver apta a receber, meu irmão, não vai adiantar nada. Porque nós não temos uma lente especial para ver quem é salvo e quem não é. As ovelhas é do pastor, não é nossa. Nós não temos esse poder. Mas nós podemos orar ao Senhor. Nós podemos orar para que o Senhor venha tranquilizar o nosso coração. Então Paulo, ele se vê muito triste porque os parentes, os irmãos, o povo dele estava envolto de uma religiosidade tão profunda que estavam cegos ao Messias que tinha acabado de chegar. É justamente sobre isso que os profetas falavam na época. Eles guardavam a lei aguardando o Messias, e o Messias já estava ali. Mas como a religião cega, como o poder aliado à religião cega, não diferente dos nossos dias. Muitos pastores e mestres que têm impérios hoje começaram até bem. Começaram lendo o Evangelho, segundo o Evangelho. Mas a religião tomou conta. E o mundo atraiu mais do que a verdade. Porque a verdade, que é Cristo, não proporciona, o alvo não é salvação, não é riqueza, não é dinheiro, não é poder. E eles viram isso no mundo, poder, riqueza, para fazer o que eles queriam. Então, eles acharam por bem deixar Cristo de lado e a usar da palavra de Deus para se enriquecerem. Consequência disso,
igrejas lotadas, buscando coisas erradas. Não em busca do entendimento verdadeiro da salvação, mas em busca de bens, de dinheiro, de carro, de emprego, de saúde, de casamento, de tudo. Menos da verdade. A religião, irmão, ela nunca será o caminho para Deus. Pelo contrário, ela afasta o homem de Deus. O caminho para Cristo, gente, é a submissão à vontade de Deus, à palavra de Deus. E o mundo, irmão, está afundando. Está cada dia pior. Eu não sei até quando nós vamos estar aqui falando da palavra de Deus, porque a Deus pertence o dia de amanhã, mas os dias estão findando, meus irmãos. Os dias estão findando, sim. Nós temos que tomar no contexto. E Paulo, mais adiante, ele vai dizer que o povo de Deus, o povo de Israel, o povo judeu, era um povo que recebeu muitos privilégios. Foi este povo que o Senhor separou, que Deus escolheu, dentre todos os povos da nação, para entregar todas as suas leis, as cerimônias, os ritos, os mandamentos, para que eles andassem de acordo com isso. E eles mesmo assim não conseguiram. Mas eles se orgulhavam por achar que estavam fazendo correto, porque era um povo escolhido. O orgulho batia no seu peito mais alto. E Paulo também era um desses, achava que pelo fato de ser um povo escolhido, guardando tudo aquilo que o Senhor deu, por ser um povo separado, para isso, para esse propósito, achava que era um povo que tinha um privilégio de salvação. E Paulo mostra que não é bem assim, irmão. E isso se aplica à igreja do Senhor hoje, a igreja, as placas. Muitas igrejas acham que estão no caminho certo. Outras, guardando o dia santo, acham que está melhor que o outro. O outro porque tem um dia do Espírito Santo, um dia da expulsão de demônios, um dia, sei lá, para ungir toalha, meia, cueca, sei lá, tanta coisa. Acha que é melhor do que a outra. O outro porque traz água benta lá do deserto, do Mar Morto, acredita que é mais especial do que a outra. E está tudo errado. Está tudo errado, mas as pessoas estão cegas e continuam indo em busca disso, em busca disso. Por quê? Porque o propósito de tudo isso é bens materiais. O propósito disso é o comodismo de achar que Deus tem a obrigação de me atender. É justamente sobre isso que Paulo está falando. As pessoas achavam que matar uns 2, 3, 4 animais, guardar o dia santo, já estava feito. Já estava salvo. Enquanto eles mesmos, no seu íntimo, sabiam que estava errado. Porque eles eram hipócritas. Eles cobravam, botavam um fardo pesado nas costas das pessoas, mas eles não queriam fazer dessa forma. Porque eles se achavam um povo especial, era um povo diferente. Não, nós fomos escolhidos para poder cobrar de vocês. Cobrar é bom, irmão, mas fazer é difícil. É muito bom cobrar. Mas nós, que muitas vezes cobramos, nós não fazemos. Isso é hipocrisia. É por isso que nós temos que nos esforçar para viver o que estamos pregando. Porque é uma luta cotidiana, irmão. Como é que eu falo que eu não posso roubar se estou roubando? Como é que eu falo que eu não posso mentir se eu estou mentindo? Isso é um desafio pessoal. Se estou vivendo dessa forma, irmão, tem alguma coisa errada. Eu tenho que me prostrar diante de Deus, cair na Escritura, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não estou entendendo. Eu estou achando que eu estou salvo e não estou. Porque eu estou ouvindo isso na igreja, eu estou lendo isso na Bíblia, mas eu estou vivendo diferente. Nós temos que ficar atentos, irmãos. Porque se for para viver dessa forma, ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra e vivendo ao contrário, é melhor não vir para a igreja. É melhor ir para o mundo. Porque nós estamos nos enganando. Nós estamos nos enganando, assim como os fariseus, os saduceus, os mestres da lei se enganavam. Eles não conseguiam entender que Jesus era o Messias, mesmo ele conseguindo rebater todos os seus questionamentos, todas as suas pegadinhas. Jesus fez vários milagres para mostrar que ele era Deus. E mesmo assim eles não acreditaram. Depois, no final, nos faz um milagre para mostrar que é você mesmo. Poxa, gente, a pessoa não quer ver, não adianta. Ela está com os olhos fechados. Nós temos que ter esse cuidado.
Então Paulo, ele sentiu uma tristeza muito grande no seu coração, assim como eu e você. Podemos sim ter um ente querido, um irmão, um primo, um tio, sei lá, um pai, uma mãe, um avô, que não entende isso até hoje e está preso a uma religião, está adorando estátua até hoje. Bota um copo d'água em cima da geladeira, pega água benta e sai jogando no povo, bota para beber para curar a enfermidade. Gente, pelo amor de Deus, você pode ler para a pessoa 10 vezes, ela não entende. Ela não quer entender, ela não quer se desapegar daquilo, porque veio do meu avô, do meu pai, do meu tataravô, isso é de geração, sempre funcionou. Ora, gente, está na hora da igreja despertar. Se você sabe que só Jesus salva, que ele é o único intermediador entre Deus e o homem, chega. Você viu a mulher de Samaria? Nós adoramos em tal lugar. Os judeus em outro lugar. Jesus, não, que bagunça é essa? Só existe um lugar. Só existe um Deus. O povo faz uma confusão danada. Enquanto isso, o tempo passa. Nós perdemos oportunidades para despertarmos e termos uma vida mais feliz, com mais antecedência. E sermos espelho para nossos filhos, nossos netos e os demais. Está na hora da igreja despertar. O que adianta estar ouvindo nas redes sociais, estar ouvindo o vídeo, gostei, dá um like lá, bacana. E não muda. Está desse jeito o mundo, minha gente. Nós temos que acordar. É essa a preocupação de Paulo. É essa dor que eu e você deveríamos sentir no coração quando olharmos um parente, um amigo, um vizinho adorando uma estátua. Porque nós não somos melhores do que eles. Nós não fizemos nada para alcançar a salvação. Nós não fizemos nada para que o Espírito Santo viesse morar no meio do seu coração. Deus assim quis. Nós deveríamos sentir a vergonha de ser escolhido, de ser morado de Deus e ser tão ruins, ao ponto de não termos sensibilidade para perceber isso. Mas aprove ao Senhor ser dessa forma. Aprove ao Senhor. Mas Paulo sentia dor no seu coração. E mais adiante ele vai dizer que ele vai citar aqui uma série de privilégios de Israel. Nós já lemos isso na pregação passada. Ele já chega até a dizer, irmão, que o próprio Cristo veio dessa raiz, veio desse povo. Olha, Jesus veio de vocês. Veio da tribo de Judá, assim como estava escrito. Como é que vocês não compreendem? Mas lá em João, no capítulo 8, no verso 38 a 42, Jesus explica por quê. Se vocês fossem meu povo, vocês ouviriam a minha voz. Se vocês fossem minha ovelha, vocês ouviriam a minha voz. E esse é o grande problema, irmão. Muitos não são povo de Deus e não vão ouvir. Não adianta. Não adianta. Mas o nosso papel é pregar o evangelho, porque tem povo de Deus espalhado por aí. Tem ovelha de Deus dispersa. Tem ovelha de Deus que ainda não entendeu que o caminho é junto aqui, com a igreja verdadeira. O nosso papel é andar no caminho junto com o pastor. Porque se todos dispersarem, vira bagunça. É por isso que a igreja do Senhor ela tem que ser organizada, seguindo o rito que o Senhor assim determina. E essa é a tristeza de Paulo. E mais adiante agora, eu entro no verso 6, para a gente dar início. Ele diz assim, eu vou ler os 5. 4 e 5, que são israelitas, os quais pertencem à adoração, à glória, os pactos, a entrega da lei, o serviço de Deus, as promessas, dos quais são pais, dos quais, segundo a carne, veio Jesus Cristo, que é sobre todos. Deus bendito para sempre, amém. E o 6 diz, não porém que a palavra de Deus tenha perdido o seu efeito, porque nem todos que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua semente. Isto é, os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente. O 9 diz, porque esta é a palavra da promessa, por este tempo eu virei e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu, deu um filho de nosso pai Isaque. Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Isto foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais jovem. Amém, irmãos? Até aqui. Perdão, até o 13. Porque está escrito, Jacó
eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. Amém? E agora Paulo vai trazer uns exemplos para que nós possamos, para que a igreja de Roma, para que a igreja do Senhor hoje, nossos dias, consiga entender ainda mais o que ele está tentando dizer. Ele está dizendo aqui no verso 6 que a palavra de Deus não é pelo fato de nem todo o povo ter aceitado Jesus que a palavra falhou de algum modo. Ele falou, não é isso. É isso que ele está dizendo, ó, não que a palavra de Deus tenha falhado ou tenha perdido seu efeito, porque nem todos de Israel são israelitas. O tema poderia ter sido esse, né? Há um Israel dentro da nação de Israel. Há um povo de Deus lá dentro do povo eleito. Mas eu coloquei igreja versus religião, porque é justamente isso que acontece. A maior parte de Israel vive uma religiosidade, enquanto o eleito de Deus lá dentro é a igreja verdadeira. Assim foram na época dos reis, dos profetas. Sempre havia um povo separado dentro da nação. Então, aquele povo religioso que não cria realmente de fato em Deus, ele perecia, como foi no deserto com Moisés, e o remanescente ficava. Assim é o nosso dia. Assim será o teu último dia. Só vai permanecer o remanescente. É de fato o que Deus escolheu. E isso é uma tristeza para Paulo. E isso é uma tristeza para nós hoje. Porque muitas das vezes, irmãos, nós já frequentamos igrejas gigantescas. Que tem várias cidades. Quando junta num evento, dá 10, 20, 30 mil pessoas. Mas ali, irmãos, é só o remanescente. Ali tem muito oba-oba. Ali tem muita bagunça. Tem muita pessoa atrás de farra, de sair. Ou não entender o que está fazendo ali ainda. Mas os que vão adorar o Senhor de verdade são pouquíssimas pessoas. E isso não é sinônimo de igreja forte. Isso não é sinônimo de igreja de Deus. Então o que tem que atrair a minha e a sua atenção é a presença do Espírito Santo. Não é a presença de fogos de artifícios. Não é a presença de eventos, de shows, de cantores famosos, gospel. Não, não é isso. É por isso que no início eu trouxe que Lloyd, Eunice, a avó e mãe de Timóteo, se encontravam em suas casas, assim como na época cristã. Quando foi fundada a igreja do Senhor por Jesus, as pessoas se encontravam em suas casas. Depois, quando os apóstolos começaram a andar, surgiu a seita chamada O Caminho. Nós já estudamos sobre isso. E Paulo continua, nem por serem semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será a sua semente. E nós já estudamos sobre isso também, em Efésios. Aqui Paulo está dizendo para ele, gente, não é pela carne, é pela promessa. Não é pelo visível, é pelo invisível. Não é pela religião, é Cristo. É a igreja santa do Senhor. Abraão teve 2 filhos, um foi feito por artifícios humanos. Outro foi feito de uma maneira miraculosa, que é Isaac. Esse sim era da promessa. Por quê? Porque dependeu de Deus. É algo impossível que o homem não poderia nem crer que ia acontecer. Tanto é que Sara e Abraão entraram em acordo e ele se deitou com Agar e teve um filho, Ismael. Esse Ismael aí é a religião. Enquanto Isaac é o filho da promessa, é a igreja, é o prometido. Dali viria a nação, dali viria os eleitos de Deus. É a mesma coisa para os nossos dias. A religião, ela está o tempo todo tentando se sobressair. Mas a salvação, ela só vem de Deus. É Deus que promove isso. No verso 8 diz, isto é, os que são filhos da carne, esses são filhos de Deus. Os que são filhos da carne, esses não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, porque esta é a palavra da promessa, porque neste tempo eu virei e Sara terá um filho. Então aqui mais uma vez mostra para mim e para você, o tempo é de Deus. O propósito é de Deus. A experiência de cada um aqui hoje, que está presencialmente e nas redes sociais, ela é ímpar, ela é individual. Você foi despertado num tempo diferente do meu. Talvez há 10, 20 anos, talvez na sua mocidade, talvez um pouco mais velho. Mas o Senhor, ele vem com a providência de despertar cada um de acordo com a vontade dele. E muitas das vezes na igreja nós vemos uma miscigenação de
gerações, jovens de fato adorando a Deus, idosos de fato adorando a Deus, e o contrário também, é recíproco. Muitos idosos e jovens ali, por estarem, por obrigação, ou por costume, por tradição, por obrigação, a gente não sabe dizer. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós temos que viver Cristo, nós temos que buscar ser igreja, nós temos que buscar pregar a palavra verdadeira para as pessoas que têm que despertarem. Quando o homem bota a mão, irmão, vira bagunça. Não que o homem consiga atrapalhar os planos de Deus, mas dá uma embolada. Olha o que Abraão fez com Sara. Por não crer na palavra. Por não acreditar na promessa de Deus que viria no tempo determinado. Mas nós acreditamos muitas vezes que o tempo determinado de Deus está demorando. Nós queremos apressar as coisas. E aí vira bagunça. Mas olha a misericórdia de Deus. Deus ainda assim cuidou de Ismael e Agar. Esse é o Deus que nós estamos falando. É o Deus que não abandona. Que Ele pega as bagunças que nós fizemos, a confusão que nós fizemos e converte em bem para a gente. E no 10 continua. E não somente isso, mas também quando Rebeca recebeu de um mesmo pai, Isaac, do mesmo feito algo. Porque não sendo dois... Peraí, irmão. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaac, porque não tendo filhos ainda nascidos, nem tendo feito algo bom ou mal, de propósito Deus pudesse permanecer segundo a eleição. Não por obras, mas por aquele que o chama. Aqui Paulo vai trazer mais um exemplo agora de Isaac, de Rebeca, que os filhos não haviam nem nascido, e Deus já separou antes de nascer e disse, esse é eleito, esse não é. Só que aqui na palavra diz, me aborreci, mas o significado é esse. Eu elegi esse e esse não. Aí eu pergunto, por quê? A gente não sabe por quê, como Deus me escolheu, como Deus te escolheu, a gente não sabe. A gente não tem o porquê, irmão. Não que sejamos melhores que outras pessoas. Talvez um amigo, um irmão, um vizinho é melhor do que a gente, aparentemente. Mas Deus quis assim. Nós não temos capacidade de compreender como é que Deus estabelece a eleição dele. Agora, é por isso que Jesus diz que nós devemos tratar o mal com o bem. É por isso. Porque nós não somos bons. Nós não somos melhores do que o outro para tratar o outro mal. Ainda que o outro nos faça mal, nós temos que ter em mente o seguinte. Ele me faz mal, ou porque ele não foi despertado, ou porque o Espírito não mora nele. Mas eu não sou melhor do que ele. É por isso que ele devolva o mal com o bem sempre. Porque nós temos que nos colocar como se fosse o inverso também, meu irmão. Às vezes, pelo fato de nós termos amostras da evidência da salvação em nossas vidas, nós nos colocamos em grau de privilégio em relação ao outro. E as pessoas, muitas das vezes, por fazerem maldade, viverem maldade, a gente, nossa, coitado desse aí. Nossa, eu tenho dó. Vou orar para Deus. Ô, meu irmão. Sei lá, quem sabe daqui a um tempo essa pessoa é despertada e nós estamos andando errado. Nós não podemos julgar. Nós não podemos nem sequer cogitar em condenar. Nós temos que nos abster disso. Nós temos que nos prostrar e ter misericórdia de Deus. Assim como Ele teve de nós temos de outra pessoa. Nós não temos autoridade alguma para julgar uma pessoa. Se ela por que ela é ruim, por que ela pensa dessa forma. Nós fazíamos dessa forma, nós vivíamos dessa forma. Então, assim, Paulo ele tem sido muito claro nas cartas dele que ele apanhava, ele era apedrejado, ele era preso, tudo por amor do evangelho. Ele não revidava. Porque ele compreendia que o papel dele era pregar para despertar o máximo de pessoas possível. Tanto na prisão, os carrascos dele. Ele queria falar de Deus para despertar. Em alguns momentos aconteceu isso. Nós sabemos que o carcereiro queria tirar a própria vida. E ele falou, ei, calma, não é assim não. E foi salvo ele e a casa dele. Porque era um povo escolhido de Deus, mas que não tinha tido a oportunidade de receber a palavra. Então, o nosso papel aqui no mundo é gastar nossa vida em prol de Cristo, em prol do Evangelho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes em nosso trabalho, há pessoas que, entre aspas, irmão, nós não suportamos. A todo custo querem nos prejudicar.
E talvez esse seja um que possa ser despertado pelo Evangelho. Nós temos que tratar ele com amor. Ah, pastor, você fala isso. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Eu sei que não é fácil. Nós somos homens, nós somos da carne. Mas nós compreendemos. Essa é a diferença. Paulo, quando não compreendia, era uma pessoa. Paulo, quando passou a compreender, ele se tornou uma outra pessoa. Então nós temos que fazer esse paralelo. Compare a nossa vida antes do Evangelho e depois do Evangelho. Então, se nós somos capacitados por Deus para perdoar, tem que perdoar. Pastor, eu não fui capaz de perdoar, então você não foi despertado. Então você não nasceu de novo. Como o pastor bem disse, Jesus é que faz a obra em nós. Ele não erra, ele não falha. Se você ainda não foi despertado a perdoar quem te magoou, se volte para Deus. Senhor, tem alguma errada em mim. Algo está errado em mim. Porque nós, irmãos, nós temos que ser imagem e semelhança dele. Tudo que Jesus passou não foi simplesmente para pagar o preço da nossa redenção, não. Não foi só para isso, não. Foi para servir de exemplo para mim, para você, como lidar com as pessoas que nos perseguem. Então ele foi esbofeteado, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele foi julgado e condenado justamente. Tudo isso para cumprir o propósito da cruz, sim, mas para servir de modelo, de exemplo para mim e para você. Então, não queira levantar o peito e bater em quem está querendo te bater, não, meu irmão. Por mais que você seja maior, por mais que você tenha mais condição física, Jesus está mostrando o contrário. Ele diz bem para Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, eu já tinha chamado os anjos para me defender. Então são dois pontos aqui. O reino não é desse mundo e o meu propósito não é esse. Igualmente nós. Não somos cristãos segundo Cristo? Não somos a imagem e semelhança de Cristo? Ele não é o primogênito dentre muitos? Então vamos viver a palavra. Eu não consigo. Se esforça. O reino de Deus é tomado como, irmão? Não é no esforço? Então cabe a gente se esforçar. Deixa a igreja A, B e C falar o que estão falando. Os irmãos que serão despertados lá, o Senhor vai despertar. Agora, quando eu e você tivermos oportunidade para falar do Evangelho, que fale a verdade. Que diga o que... mas vai doer. A pessoa vai ficar... Não, irmão, não existe isso, não. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. É isso que Paulo está tentando dizer aqui. E ele continua. Ele já teve o exemplo de Isaac, dos filhos de Isaac. Antes de nascer, o Senhor já tinha estabelecido quem era salvo e quem não era. E Paulo ainda chama atenção que não tinha feito nem bem nem mal, mas o Senhor já tinha esse cara escolhido. Mas, para nossa surpresa, o mal da história, de acordo com a Bíblia, era Jacó, o escolhido de Deus. Isso mostra mais uma coisa para mim e para você. Muitas das vezes, nós é que somos o mal da história e o Senhor nos escolheu. Aí o Senhor vem, trabalha no meu e no seu coração. Muda a nossa persona, a nossa personalidade, nos faz nascer de novo. Aí nós passamos a enxergar a verdade do mundo, a verdade de Cristo, a verdade da salvação. E ao invés de nós termos piedade do próximo, passamos a olhar o defeito do outro. Aquele que mesmo nós tínhamos. E cadê a misericórdia? Então nós temos que sentir na carne, na pele, que o outro que está pecando era o nosso igual. É isso que Paulo está dizendo. Então Paulo traz aqui a menção de Isaac e Jacó para mostrar que eles eram inocentes, entre aspas, no ventre da sua mãe o Senhor já tinha estabelecido. Esse eu escolho, esse não, mas por quê? Porque sim, porque Deus quis. Essa é a resposta para mim e para você. Deus escolheu a mim e você porque Ele quis, mesmo sabendo quem somos. Porque Ele escolheu, é Ele que vai capacitar, é Ele que vai mudar, é Ele que vai transformar. Por que é Ele? Porque nós não temos esse poder. Nós não podemos mudar sequer um segundo da nossa vida. Se deixar por nossa conta e risco, a gente vai acabar com tudo, irmão. A gente destrói tudo, a gente condena todo mundo. A gente não tem jeito. É isso que ele está dizendo. E continua.
Porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendes feito bem ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer, segundo a eleição, por não obras, mas por aquele que chama. Aí no 12 diz, isso foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Outro ponto aqui, o mais velho servirá ao mais novo. Naquela época, naquele contexto, naquela nação, até os nossos dias hoje, os mais velhos, até umas gerações atrás, eles que tomavam conta dos negócios dos pais. Eles que eram autoridade depois do pai. Então aqui Deus mostra, através do apóstolo Paulo, que há quebra de paradigmas. Não é a tradição humana que deve permanecer. Deus quebra uma tradição aqui, ó. Ele pega o mais novo e reverte a situação. O mais velho é que vai servir o mais novo. Mostrando para mim e para você que tradição não salva. Que cultura não salva. Não é o nosso pensar igual ao pensar de Deus. Não é que para nós o que é bom, de acordo com o parâmetro de Deus. É o que Deus estabelece. Como está escrito, Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. A palavra aqui é escolhido, é separado. Então, irmãos, finalizando essa breve reflexão, onde é que eu aplico isso na minha vida? Embora eu tenha aplicado até agora. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Nós não somos mais bonitos ou menos pecadores que os outros. Não é pelo fato de estarmos ouvindo a palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, que condenar quem ainda não teve essa oportunidade. Nós devemos sentir um pesar, um profundo pesar, por aquelas pessoas que não entendem ainda a necessidade de vir para a igreja, por exemplo, porque a Bíblia diz que devemos congregar. Eu não vou para a igreja porque a igreja é longe. Pois é, na época de Jesus andava a pé. Hoje você tem carro, você tem Uber, você tem tantos meios de chegar, mas é mais cômodo ficar em casa, no sofá, na cama, assistindo o culto e a novela ao mesmo tempo. Ou com o celular tratando de negócio. É muito cômodo, mas não separa um tempo para Deus. O mundo está dessa forma mesmo. As pessoas não querem adorar a Deus. É por isso que ele diz que o Senhor não tivesse abreviado os tempos, se fosse possível. E não é, nem os escolhidos suportariam. Porque há um grande esfriamento espiritual no mundo. Parece, irmão, que há uma nuvem pesorosa que está abafando a adoração. As pessoas não se voltam mais para Deus. As pessoas não buscam mais compreender os propósitos de Deus. Elas simplesmente não aceitam o propósito de Deus. Elas querem os seus propósitos. Elas querem os seus, entre aspas, direitos. Eu sou filho de Deus. Jesus morreu por todo mundo. Eu tenho direito. O único direito que nós homens temos é de morrer. Só esse. Como eu já bem disse, uma cesta cheia de frutas podres. Aprove ao Senhor separar umas para si. Esses são os eleitos. Antes que tudo fosse jogado no lixo. Aprove a Deus separar uns para si. E desses que ele separou, ele está cuidando, ele está tratando e vai levar para sua casa. Esse é o propósito da igreja do Senhor. Esse é o propósito. E quando eu vejo o pastor, quando traz uma mensagem, o pastor Rafael, ou mesmo quando eu trago uma mensagem de Romanos, o Senhor é tão zeloso e cuidadoso com a igreja dele, irmão. O Senhor, ele pegou seu filho, nós já sabemos disso, e não poupou do sofrimento. Embora sabemos que seja Deus, ele não poupou. E até hoje, desde quando começou o mundo, o Senhor tem tentado levar a verdade para a sua igreja, para o seu povo. E as pessoas, num piscar de olhos, se abraçam com a religião, com os misticismos, numa crendice desvairada dos seus pensamentos, sendo que a palavra está escrita, a verdade está aqui clara, aberta para todo mundo. É por isso que eu digo essa noite, se você que está me ouvindo, irmão, procure uma igreja evangélica séria,
Uma igreja cristocêntrica, que fale a verdade, que explique o evangelho como ele é. Jesus é o único caminho. Só Jesus, não tem santo, não tem Maria, não tem outro meio. Hoje eu vi na televisão, irmão, lá no norte do Brasil, agora tem a Santa das Montanhas. As pessoas hoje pegam várias madeiras e fazem uma gigantesca fogueira em homenagem a essa Santa das Montanhas, para alcançar os seus milagres. O mundo é cheio de misticismo. Lá em Êxodo 20 fala sobre isso. Vocês não vão adorar pau de imagem. Pega uma madeira, corta uma parte, taca fogo, a outra faz uma imagem e fica adorando. Parece, ou melhor, está cego. As pessoas estão cegas. Parece na época de Paulo. A gente lê as cartas de Paulo, que parece que está vivendo nossos dias hoje. Parece que é a mesma coisa. Tudo que se vivia naquela época estão vivendo hoje. Tem coisa que você não acredita. O povo não desperta, é incrível. Aí quando parece um charlatão, entre aspas, fazendo um milagre lá, o povo tudo corre atrás. Fica cheio a cidade fica vultuosa de pessoas. Mas querendo salvação? Não. Querem o quê? Favores, milagres. Querendo o melhor para eles. Mas salvação, para que salvação? Isso não existe. Esse é o grande problema do mundo hoje. Não crê de fato em Deus. Não dá boca para fora. Porque falar que crê é uma coisa, agora viver o que crê é outra. O mundo não crê mais em Deus. Existe sim um remanescente. Desde os primórdios, desde a época dos apóstolos até hoje, existe um remanescente que adora na sua casa, que adora no seu trabalho. Por quê? Porque está cansado de igreja falsa. Está cansado de ouvir mentira. Está cansado de ver a igreja cheia de pessoas hipócritas dentro da igreja, em busca de dinheiro, de felicidade, de tudo que a Bíblia diz que jaz do mundo. Você tem que ganhar o mundo. Isso que os coaches estão pregando hoje. Você tem que ganhar o mundo. Só que eles esquecem de uma coisa. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, se você ganhar o mundo, você vai junto no pacote. E nós, que somos filhos de Deus, nós não queremos ganhar o mundo. Nós queremos adorar o Senhor, porque nem ganhar a salvação nós não podemos, embora já recebamos. Não por mérito, mas por graça, por favor imerecido. Então nosso papel é estar firme. Firme na verdade, firme em Cristo, firme no Evangelho, para que, por um acaso, alguém olhar para minha casa, para sua casa, e falar assim, realmente existem pessoas sérias ainda. Não que sejamos, mas que o Espírito Santo trabalhando na minha vida e na sua vida, faz com que as pessoas olhem para mim e para você e queiram viver também dessa forma. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Na próxima pregação, nós vamos continuar falando acerca do povo de Deus, do povo de Israel. E ele vai dizer que não há diferença do grego, ou seja, dos gentios com os judeus. Para Deus não existe raça eleita, povo, nação santa, não existe. A nação santa para Deus é o povo que Deus escolheu. A nação santa para Deus é o povo que Jesus fundou, a igreja dele. Essa é a nação santa. Esse é Israel de Deus. E eu, quando era mais novo, eu acreditava piamente, irmãos, que todos os judeus nós deveríamos adorar, porque era uma nação santa e separada. Por causa das histórias da Bíblia. Mas com o passar dos anos, o Senhor tem abrido nosso entendimento. Nós temos buscado compreender, através da leitura, dos estudos da palavra, de que o Israel de Deus somos nós, igreja do Senhor, em todo canto do mundo. E para finalizar, irmão, assim como vocês, eu também almejo aquele grande dia que o Senhor vai vir. E nós vamos estar lá nos ares com Ele. Numa só voz, adorando o Teu santo nome. Assim como os anjos lá no céu, 24 horas, adoram o Seu santo nome. Essa é a minha maior vontade, irmãos. Sentir a presença de Deus. Onde todas as dores, todas as necessidades, todas as angústias e tristezas vão desaparecer. Tudo vai sumir. Você não vai mais se preocupar com o seu trabalho, com a doença do um ente querido, com andar na rua com medo de ser roubado, levar um tiro na bala perdida, de uma política triste e miserável que tem no mundo,
numa religião podre, escandalosa, nada disso vai tirar mais nossa paz. Porque nós vamos estar sendo ministrados pelo próprio bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Agradeço pela oportunidade e convido a equipe de louvor. Amém, irmãos. Vamos louvar a Deus com mais um hino? Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Confiamos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Agradecemos a oportunidade. Amém, irmãos. Glória a Deus. Como foi dito aqui, nós possamos levar para nossas vidas, aplicar nas nossas vidas o conceito, né, a diferença de religião, de igreja, que nós possamos não estar vinculados somente à religião, mas principalmente estarmos
vinculados a Cristo, né? Como essência, sermos adoradores de forma genuína, de forma verdadeira, sermos chamados filhos escolhidos por Deus. Né? Nós possamos estar sempre como igrejas e como filhos verdadeiros, presentes, né, para Deus, através do Espírito e através de Cristo Jesus. Essa palavra possa ficar no nosso coração, que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Como tem dito aqui, o pastor Rafael sempre diz que o cristianismo não é uma religião, né, e ele é um estilo de vida. Jesus não nos chamou para sermos religiosos, né, nos chamou para viver o evangelho, um estilo de vida do salvo, da pessoa que é transformada, que é nascida de novo através do Espírito. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos finalizar esse culto para a honra e glória do nosso Senhor. Finalizar, mas antes vamos passar alguns recados. Convido os irmãos a estarem conosco todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na igreja. Essas 2 últimas quintas a gente não conseguiu fazer o estudo, mas se Deus permitir, nessa quinta que vem, nós estaremos aqui, né, para trazer a finalização do sermão profético de Cristo no Evangelho de Mateus. Estamos na parte final do livro, finalizando ali o capítulo 25. Então, eu convido os irmãos a estarem conosco, estudando, aprendendo mais, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos os domingos estamos aqui a partir das 18 horas na igreja, né, fazendo um culto de adoração, de louvor para o nosso Deus. Eu convido os irmãos a estarem presentes conosco. Amém? Então vamos fechar os olhos, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, obrigado por mais esse culto, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em comunhão, como igreja verdadeira, ouvindo a Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, fique no nosso coração, fique gravado no nosso íntimo, que possa vir a frutificar, dar bons frutos, frutos de arrependimento, de mudança de vida, de mudança de conduta, que nós possamos, meu Pai, crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus Cristo, que a nossa mente e o nosso coração possam ser abertos para que nós possamos discernir a verdadeira religião, que nós possamos discernir um verdadeiro Deus, que nós possamos discernir a quem nós devemos adorar em verdade e em espírito. Que Teu Espírito Santo, meu Pai, nos instrua na Tua palavra, para que nós possamos crescer, que nós possamos andar nos Teus caminhos, que tudo aquilo que possa vir a nos desviar, que possa tirar a nossa atenção, que possa nos fazer entender de forma errada a Tua palavra, que tudo isso possa ser tirado da nossa vida, meu Pai. E o Teu Espírito segure em nossas mãos, nos capacite a viver a Tua verdade. Além disso, meu Pai, eu te peço que nós possamos viver debaixo da Tua mão poderosa durante essa semana, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho, que o Senhor possa nos proteger do mal, do mundo físico e do mundo espiritual, possa nos dar força, meu Pai, para nós vencermos os obstáculos, para nós vencermos aquilo que se levanta contra nós, que seja materialmente, que seja psicologicamente, que o Senhor possa nos dar força através do Teu Espírito, para que nós possamos resistir o dia mau, estarmos de pé todos os dias, capacitados pelo Teu Espírito e seguros em Tuas mãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade quando está encerrado, irmãos.